de novo no canal. Hoje eu estou aqui com a Carolina Andrade. Ela é jornalista carioca e veio para Londres em 2012 para viver o sonho de morar aqui. Ela cobriu as Olimpíadas para o Sport TV e fechou com chave de ouro a sua carreira jornalística. O que ela faz hoje e sua trajetória até aqui é o que nós vamos saber agora. Vem comigo! Obrigada por participar. Obrigada a você pelo convite. Quanto tempo você trabalhou como jornalista no Brasil? E foi sempre com esporte? Eu trabalho com jornalismo desde 2000, trabalhei, né? Desde 2003, eu acho. Acho que eu me formei em 2003, mas eu comecei a trabalhar um pouquinho antes, com assessoria e tal, como estagiária, né? E nunca trabalhei com jornalismo esportivo, foi só na Olimpíada aqui. Foi pra fechar com chave de ouro, falar assim, eu fiz a Olimpíada, mas nunca tinha trabalhado antes, não. Cadê o trem, filha? E como que foi a experiência de trabalhar com esporte? Foi bem legal, mas assim, foi um mês muito corrido, porque a gente trabalhava com o horário daqui, porque o evento é aqui, mas com o horário do Brasil por causa das apresentações. Então, eram 4 horas? Foi inverno, 2 horas, pelo menos. Pelo menos. Não, verão. Verão é 4. Verão são 4 horas, julho. Como é que o trem faz? Bonitinho. E foram 4 horas de diferença. Então a gente acabava 1h da manhã, 2h da manhã, e no dia seguinte, 8 horas da manhã, a gente tá trabalhando, né? No trabalho. Mas foi bastante importante, assim, é uma pauleira, não dorme, não tem gente de folga, porque os jogos estão acontecendo, né? Mas a gente, foi ótimo, foi muito legal. Eu reencontrei uma amiga minha de escola, ela trabalha no Sport TV até hoje, o sonho dela era ser jornalista esportiva, então foi legal saber que ela conseguiu a carreira dela, seguir. Tu reencontrou com ela? Sim, a gente trabalhava junto, mas sem saber. Tipo, eu fui por uma indicação de uma outra pessoa. E aí, quando eu cheguei na sala, tava a Mariana lá. Eu falei, nossa, você tá aqui! E aí, a gente, enfim, se reaproximou de uma pessoa que eu tinha perdido o contato, mas que eu gosto muito e tal. E a gente mantém contato até hoje agora. Que bacana! Foi bem legal. Então, foi profissionalmente muito gratificante, pessoalmente muito gratificante. Foi bem legal. Pra fechar com chave de ouro. Quando tu decidiu se mudar pra cá e aí fechou com chave de ouro as Olimpíadas, por que tu não quis mais trabalhar na área? Produção é muito cansativa. É muito gratificante, mas é muito cansativo. Você não tem, dependendo do que você faça na produção, você não tem hora para começar, hora para terminar. Você vai fazer um programa de TV, você vai ter diferentes locações para gravar. E eu estava querendo uma coisa mais tranquila nesse sentido, que eu tivesse um retorno financeiro um pouco melhor, porque eu sempre gostei de viajar, então era tipo, não, agora eu não quero correria, eu quero calmaria. A gente veio pra cá, eu e meu marido, pra ter um pouco mais de calma. Entendi. Bom, tu trabalhou 4 anos num café, tu tentou engravidar, sofreu uma perda gestacional, e quando finalmente veio a tua gravidez, tu decidiu se dedicar exclusivamente à nova tarefa de ser mãe. Como que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Foi uma doideira, porque assim, eu sempre fui muito ativa. Então eu fazia trabalho voluntário, eu tinha meu trabalho, eu inventava coisas pra fazer com tempo livre. Tipo eu. Nunca para. Não para. Pra que parar, né? Assim, tipo, eu quero uma vida mais relax, mas mais relax fazendo pra poder coisas. Produzir coisas. Exatamente. Concordo. E aí eu parei e falei, não, agora eu acho que eu preciso desse tempo pra me dedicar à gravidez. Assim, eu tenho um problema de coluna muito sério e tal, então eu falei, de repente esse tempo é o tempo que eu preciso pra conseguir ter um parto legal, cuidar dessa gravidez de uma forma mais atenta. Mas aí a Laura nasceu, e aí aquela surpresa, quando ela fez 2 meses, eu consegui um curso pra dar suporte de amamentação para outras mães, então eu comecei a voltar ativa quando ela tinha 2 meses. É claro que ela vem embaixo do braço, né? Ela tá aqui na entrevista fazendo essa brincadeira toda, participações especiais.
E aí, porque eu não consigo ficar parada. Eu consegui ficar parada 9 meses, que foi, mesmo assim eu fazia bastante coisa nos meus voluntários, mas no meu voluntariado. Mas eu acho que foi importante esse tempo pra mim, até uma coisa da transformação de você enquanto mulher e você enquanto mãe, mulher. Muda um pouco. E foi bom parar, pensar, ver o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Não tinha pensado em nada do que eu tô fazendo hoje, quando eu parei. Eu pensava, e não, então daqui ela vai nascer, e aí depois eu vou, 6 meses, eu vou começar a procurar emprego e vamos voltar a trabalhar. E não foi nada disso. Hoje a Carol, ela é voluntária para ajudar na questão da amamentação, ela vai contar um pouquinho pra gente. Ela faz faculdade para se tornar professora de pré-natal e consultora internacional de amamentação. Além disso, ela estuda aromaterapia. Ensina pra gente qual o segredo de conciliar tudo isso, sendo mãe, tendo esposa. Meu Deus! Eu acho que quanto mais coisa eu boto na agenda, mais tempo me aparece. Eu tava falando com a minha prima outro dia, no Brasil, e aí eu falei, Paula, não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou aguentar fazer isso tudo? Eu não vou dar conta. Ela, Carol, abre a agenda e fala assim, você tem 5 minutos pra tomar um café comigo? Funciona melhor do que... Eu falei, é muito British isso, eu não sou assim, eu sou carioca. É tipo, vem cá, vamos, amanhã a gente se encontra. Ela, não, com escala é melhor. E funciona bem, assim, tem funcionado bem. Tu tem agenda de papel mesmo? Eu tenho agenda de papel mesmo, eu tenho tudo escrito. E aí dei um furo, porque a gente tinha marcado de fazer essa entrevista 2 dias atrás. E eu esqueci completamente que minha filhada estava pousando aqui. Porque eu não anotei na agenda, eu anotei você e não anotei ela. E aí tive que desmarcar com você. Então, assim, eventualmente isso acontece. Eu, inclusive, tenho na agenda o horário que eu vou sentar pra estudar dentro de casa. Tipo, hoje... Nossa, é tudo bem... certinho. E daí funciona. Quando meu marido está no trabalho, obviamente, meu tempo de estudar é um pouco mais reduzido, porque eu fico dividindo a atenção com a Laura, então às vezes eu não consigo sentar 1 hora para estudar, mas todo dia que ele está de folga, 2 horas do dia dele, da gente em casa junto, é ele sozinho com ela e eu, ou ele sai ou eu vou para um café. Um dos dois tem que sair. Pra eu poder sentar e focar, e aí eu fico 2, 3 horas às vezes estudando. E a tua faculdade é o quê? Integral? Não, eu tô fazendo part-time, que seria meio período que eles chamam, né? E junto com uma ONG, que é a ONG que eu faço voluntariado, chama NCT. E a faculdade, ela tem aulas presenciais, são de 3 a 4 aulas por mês presenciais, e os trabalhos você faz o self-study em casa. Então eu tenho bastante trabalho para fazer. Eu poderia fazer em 2 anos o curso todo, mas aí eu teria que ter de 4 a 5 aulas, de 5 a 6 aulas por mês. Entendi. E daí vai fazer mais tempo. Eu vou fazer um pouco mais de tempo para poder conciliar um pouco melhor com todo o resto. Pensando assim, se tu não tivesse mudado para Londres, tu acha que tu teria dado essa guinada toda na tua vida profissional, na tua carreira? Jamais. Tu estaria trabalhando ainda com produção de TV? Eu provavelmente não estaria na TV Brasil mais, porque eles fizeram um concurso, então muita gente que não era concursado, né, foi mandada embora. Acho que 1 ou 2 anos depois que eu saí de lá. Mas eu provavelmente estaria fazendo produção de TV ou de cinema ou alguma coisa. Show. Fiz bastante produção de show também no Brasil, então também seria uma coisa. Eu estaria trabalhando com produção, sim, até hoje, eu acho. Chegou a ver como é que funciona para a questão de validar teu diploma aqui, ou tu nem pensou nisso? Logo que eu cheguei, eu dei uma olhada, parece que tem um site no Narik. Narik, que você paga e eles veem o que você precisa. Fazem a validação. A equiparação, acho que é isso? Acho que é assim que não sei. E aí eles vêm... Equivalência. Equivalência, é isso. Se precisa estudar alguma coisa a mais ou não, e aí você pode seguir. Mas o tempo que eu trabalhei no café, eu gostei muito. Parece... Tu fazia o que no café? Eu comecei atendendo. Barista? Não, eu comecei só atendendo café. Aí eu fiz um treinamento para café. E aí, no final, um pouco antes de eu sair, eu estava gerenciando 16 lojas. Caraca! Então eu trabalhava... Sabe aquela calmaria que eu falei no início que eu queria? Pois é, eu trabalhava 78 horas por semana. Meu
Assim, era bom porque eu não tinha horário, assim, não sei se era bom, mas assim, eu não tinha um horário fixo, não tinha hora pra começar, não tinha hora pra terminar e não tinha uma loja certa por dia pra bater o ponto e ficar lá 8 horas. Agenda nem pensar, então, nessa época. Não, nenhuma. Tipo, era assim, hoje eu acordei, alguém me ligou, aconteceu um problema aqui, aí eu tinha que ir pra essa loja, e dessa eu já ia começar o meu dia, assim, quando os planos saíam do certinho, né? E eu sou uma pessoa muito organizada, então isso também tava me consumindo um pouquinho, porque eu gosto das coisas, eu assim, também, eu tenho trabalhar com produção é uma coisa que você tem que estar maleável, né? Acontece muitos imprevistos. Muitos, tem gente que desmarca, você tá num programa ao vivo e de manhã a pessoa liga, eu tô sem voz, um ator, tô sem voz, tem uma peça hoje à noite, eu não vou poder dar entrevista. Tudo bem, o que você vai falar? Não, vem cá. Vem falar. Então você tem que então esse jogo de cintura foi legal, esse aprendizado para produção, para quando eu tava com essas 16 lojas, porque era imprevisto atrás de imprevisto. Mas ao mesmo tempo, quando eu decidi não trabalhar com produção, era porque eu queria uma coisa mais tranquila e eu não tava tendo. Então assim, não sei, eu acho que com a maternidade, talvez, se eu estivesse no Brasil e fosse mãe agora, talvez eu tivesse dado uma mudada porque as prioridades mudam. Porque as prioridades mudam, mas já tinha mudado aqui antes, né? Logo depois da Olimpíada eu já estava com outra cabeça de trabalho também. Conta pra mim um pouco como é essa questão de ajudar na amamentação. Tipo, eu sou completamente zero conhecimento disso, eu espero que no futuro eu tenha muito, né? Mas como que funciona isso? Quando você tá grávida e tal, você nunca pensa em, eu vou comprar uma fórmula para dar pro meu filho, né? Você sempre pensa que você vai amamentar. 90% das pessoas vão jogar, ou talvez até um pouco mais. Mas tem muitos imprevistos, né? Tem a questão hormonal, tem a questão de se o leite... E muita palpite externo, eu acho, principalmente. Tipo, não, seu filho tá mamando de hora em hora porque você não tem leite suficiente. Mas ele não sai do peito nunca, você precisa complementar com fórmula. Você precisa dormir, toda mãe precisa dormir, gente, isso é fato, toda mãe precisa dormir, nenhuma mãe dorme a noite inteira, dando fórmula ou não, ninguém dorme, porque se dá fórmula você tem que levantar, esterilizar a mamadeira, Se você está amamentando, é mais fácil. Do que fórmula. Dá menos trabalho. Olha as dicas aí, mamas. Dá menos trabalho, mas tem um trabalho anterior, porque tem mulheres que aí o filho nasce e não conseguem amamentar, ou o filho não tem a pega não aprendeu ainda, porque é natural para os dois, mas é um aprendizado, né? Tem mulher que o filho nasce, bota no colo, mama, assim, não precisa fazer mais nada. E tem mulher que precisa de ajuda. Então, toda quinta-feira, eu atendo num playgroup que chama Space, que é onde a gente está hoje. Gravando. E aí tem uma área para quando as crianças são maiores, poderem brincar e a mãe relaxar, tomar um café. Tem mães que não tem problema nenhum, vêm também para conhecer outras mães e trocar experiência ou falar de qualquer outra coisa, porque a maternidade é linda, mas às vezes a gente cansa um pouco de ser mãe e quer ser só mulher, então também precisa desse espaço, desse tempo. E as que precisam de algum suporte em amamentação, tem eu e algumas outras amigas minhas que vêm aqui para dar o suporte. Normalmente somos 3 ou 4 por quinta-feira atendendo, eu venho toda quinta. Essa faculdade que tu está fazendo para ser professora de pré-natal, tem alguma coisa a ver com doula, que eles estão falando bastante no Brasil agora, voltar com isso, parteira e tal? Tem. Na verdade, no Brasil eles chamam de parteira, o que aqui são as midwives. Elas têm responsabilidade médica com aquela paciente que não é paciente, gente, pelo amor de Deus. Elas têm... Porque não está doente, né? Não está doente, isso. Com aquelas mulheres que vão ter um filho. A doula, ela na verdade, ela dá um suporte pré-natal para a mãe. Entender o que são as contrações, como é o trabalho de parto normal. Se a mãe quiser uma cesárea, ela também pode ter uma doula, porque tem várias coisas para tornar a cesárea mais humanizada. Inclusive aqui é uma coisa de se falar, porque todo mundo fala, não, mas aqui em UK todo mundo tem parto normal, porque é obrigatório ter parto normal. Não é obrigatório. Procura no site do NHS, você tem direito de escolher o tipo de parto que você quer.
pá. Vou ter cesárea. A doula, ela faz um trabalho pré-parto com a mãe para passar por esse período, tá junto na hora do parto. Então, na verdade, a mãe relaxa com a comunicação entre a midwife ou o médico, e porque a doula faz isso. Na verdade, a doula monta junto com a mãe e o parceiro o plano de parto, e a gente é meio que a voz daquela mulher durante o parto. Então, se tem alguma coisa, vai fazer um parto normal, e aí, de repente, a midwife chega e fala, não, eu acho que é bom ela tomar anestesia, mas ela não pediu anestesia. Se pediu, tudo bem, ela tá ali. A midwife vai falar isso para uma mulher com dor, a mulher vai falar, eu quero, mas será que ela queria mesmo antes de ter a dor? Então, se ela quiser na hora mudar de opinião, não tem problema nenhum. Eu acho que a anestesia é uma maravilha, mas sou eu, né? Você quer uma cesárea. Eu sempre quis um parto normal, você quer uma cesárea. Eu queria um parto normal com anestesia, só que eu não posso tomar. Então, pra mim, era ou parto normal sem nada, anestesia, ou cesárea. Ou a cesárea com anestesia geral. Então, assim, eu fiz um processo mental meu mesmo pra falar, não, eu vou conseguir. E aí eu consegui. Mas tem mulheres que precisam dessa... Quando o médico chegou e falou, eu preciso fazer uma intervenção em você. Eu falei, mas eu preciso de anestesia, né? Então, assim, eu não precisava ter essa... Se eu tivesse uma doula do meu lado, eu não precisaria ter essa aflição, porque ela poderia ter conversado com o médico e explicado a situação. Ela faz meio que o meio de campo entre a mulher e os profissionais de saúde, né? A doula não é uma midwife. Vamos deixar claro essa coisa. Acho que agora tá aflorando a minha maternidade e tudo mais. É tão legal saber de tudo isso, é tão interessante. Eu agradeço. E que coisa incrível, tipo, tu passando pela maternidade, tu conseguiu ver um outro foco de carreira e outra coisa que tu poderia ajudar e fazer voluntariado e tudo mais. Muito legal isso. Eu não sei viver mais sem meus voluntariados, né? Então, assim, eu atendo particular, obviamente, mas eu não posso abrir mão do trabalho voluntário, porque é uma coisa muito gratificante, né? Então, eu precisava achar uma nova coisa que fosse rentável para mim, obviamente, mas que eu fizesse com amor, a ponto de poder fazer da minha profissão um trabalho voluntário também. Que bonito! Parabéns! Obrigada! Muito obrigada por ter participado aqui da nossa conversa. Agora a gente tem 3 bebês. Obrigada, Laurinha, pela participação especial. Filha, dá um tchau. Não? Não? Tá bom. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Tchau. Obrigada, espero que tenham gostado.